Pessoal, eu quero falar agora sobre outro tema aqui, depois da gente discutir tanto essa idade mínima, que é algo que vai voltar aqui para o nosso 3 em 1 várias vezes, com certeza. Vejam o tamanho da discussão que a gente promoveu com esse tema. Mas a Procuradoria-Geral da República deve apresentar na próxima semana ao Supremo a conclusão das apurações sobre aquele inquérito que investiga uma tentativa de golpe. 40 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e também o general Walter Braga Neto. Janaína Camelo é quem vai trazer as informações para a gente agora. Quais são as expectativas em torno dessas figuras, né? As principais do mandato anterior, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Fala, Jana. Pois é, Evandro. Olha só, a expectativa é essa sim, viu? De que Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, já apresente aí uma parte dessas denúncias, ou pedido de arquivamento, ou novas diligências, já na semana que vem, ao ministro Alexandre de Moraes. A expectativa até então era de que pudesse ser na última semana de fevereiro, porque era certo ali, praticamente certo, de que seria antes do Carnaval. Mas Paulo Gonet está pronto para levar na semana que vem essa conclusão da análise dele sobre essa questão toda ao ministro Alexandre de Moraes. A ideia é essa, sobre, por enquanto, o inquérito da tentativa de golpe de Estado, onde a Polícia Federal indiciou 40 pessoas, né, que teriam feito parte ali de uma ação coordenada para tentar manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Mas, a priori, Evandro, até o momento, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ele vai focar apenas naqueles que foram apontados pela Polícia Federal como os coordenadores desse grupo, que seria, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, o general Walter Braga Neto, que foi braço direito ali de Jair Bolsonaro nos últimos anos. Então, a ideia é essa, por enquanto. É uma estratégia do PGR para tentar otimizar o julgamento. Também já tinha essa expectativa de que ele ia fatiar, por enquanto, essas denúncias. Então, só lembrando, são 40 pessoas, ele vai fatiar esse número de 40 pessoas, mas ele pode ou fazer denúncias, ou oferecer pedir que seja arquivado, ou pedir novas diligências. Esse caso ele vai ser julgado, a priori, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, porque é a turma da qual faz parte o relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes ele poderia colocar essas denúncias, né, para serem julgadas no plenário mesmo do STF, do colegiado. Ele tinha essa prerrogativa, mas ele decidiu para colocar aí, ele vai colocar para ser julgado aí entre os 5 ministros da primeira turma. E a ideia é essa, otimizar esse julgamento, até porque o presidente do STF, só lembrando, Barroso, ele já tinha dito que neste ano, 2025, o STF vai viver aí um mar agitado com relação a inúmeras ações penais frutos dessas denúncias, especialmente do inquérito do golpe de Estado. Mas sim, Evandro, a gente vai esperar parte dessas denúncias já na semana que vem. Muito obrigado, Janaína Camelo. Um ótimo trabalho para você em Brasília. Eu quero falar de uma outra situação também que está pegando só aqui com os nossos vizinhos, que é o apoio que o Javier Milei está dando a uma proposta de ficha limpa na Argentina. Gustavo Segré, se essa proposta, que tem o apoio, se não me engano, dos deputados passar, ela, na verdade, já passou pelos deputados, agora dependeria do Senado, né? Ela poderia prejudicar a Cristina Kirchner, né? Inclusive para as próximas eleições legislativas. Como é que isso deve se encaminhar? Porque a gente também tem ainda uma maioria peronista em uma das casas, né? Conta pra gente esse xadrez político argentino que pode ou não levar ao avanço do projeto da ficha limpa por lá. Eu estou muito feliz de que o Congresso, através da Câmara dos Deputados, tenha aprovado de média sanção ao projeto Ficha Limpa. Eu impulsionei muito esse projeto, inclusive chegamos até a fazer manifestações na frente dos processos juizados federais na Argentina, na cidade de Buenos Aires. E isso estava muito demorado porque parecia que era feito para atrapalhar a vida política de Cristina Kirchner. E não era. Até agora, para você ver a lentidão da justiça argentina, não tem nenhuma pessoa sentenciada em segunda instância, salvo agora a ex-presidente Cristina Fernandes. Mas mesmo sem estar aprovada a lei da ficha limpa, a Cristina Fernandes não poderia, na teoria, ser candidata porque ela teve os seus direitos eleitorais bloqueados a partir dessa sentença em segunda instância. De qualquer maneira, vai para o Senado. Eu acho que vai ser muito difícil o governo aprovar no Senado porque a maioria
mesmo que muito limitante, continua sendo peronista da Cristina Fernandes. Mas isso pode ficar parado ou eventualmente ser negado e voltar a ter que ser discutido novamente a partir de outubro, em que muda, tem eleições de meio termo. Na Argentina, essas eleições não atendem, como no Brasil, prefeitos numa eleição e governadores e presidentes em outra. São todos eleitos no mesmo momento e 2 anos depois muda deputados e senadores. E aí pode alterar a Câmara de Senado e muito provavelmente isso acontecerá. Então é aí onde Milei poderia aprovar a lei de ficha limpa. Mas é curioso, né? Quando você não tem nenhum deputado, senador corrupto, qual seria o problema de aprovar uma ficha que busca a transparência na pessoa que está representando o Estado ou o povo? Claro, o deputado e o senador que tem o bumbum sujo não quer essa lei porque pode atrapalhar a sua continuidade. E a principal personalidade da política que tem esse risco é Cristina Fernandes e toda a trupe do peronismo. Ô Segré, bom, você foi bastante delicado aí, né? Bumbum sujo. E outra coisa, eu queria saber de você, como é que você avalia a maneira como as comparações vão sendo feitas a partir do momento que a Argentina está defendendo esse projeto com Javier Milei, porque o questionamento que veio foi: Javier Milei e Jair Bolsonaro são bastante alinhados, politicamente falando, mas neste caso há uma crítica do ex-presidente brasileiro dizendo que a ficha limpa aqui virou uma perseguição à direita, prejudica apenas a direita, diferentemente do que defende até agora Javier Milei na Argentina. Como é que você vê essas incongruências, digamos assim? Eu avalio primeiro incongruência no Brasil. Não tem nenhuma pessoa corrupta que possa estar inelegível por uma questão da ficha limpa. Nenhuma. Nós mesmos, qualquer pessoa que não queira ter um processo judicial, não pode falar que um ex-governador do Rio de Janeiro, que foi sentenciado a mais de 400 anos, é corrupto. Porque até não chegar o trânsito em julgado, que foi uma alteração recente do STF, ninguém pode ser acusado de nada. E a ficha limpa não tem a ver com uma questão penal, tem a ver com uma questão eleitoral. Porém, se os processos dos corruptos forem anulados, não existe nenhuma impossibilidade de que esse corrupto do passado, que deixou de ser corrupto porque teve o processo anulado, passe a disputar uma eleição. Nós temos o caso do Zé Dirceu. Ele foi sentenciado em segunda instância, foi declarado ficha suja, anulado o processo, ele poderá disputar daqui a pouco, em 2026, provavelmente algum cargo eleitoral. Então, hoje, o que nós temos na foto é claramente que a ficha limpa aplica somente a candidatos da direita ou não corruptos. Os corruptos já foram perdoados. E não tem ninguém na Argentina nessa situação. Então, é uma questão de... Na Argentina está indo um pouquinho atrás do Brasil. E o STF de lá não tem uma atitude política, é jurídica, somente jurídica. A maioria da população não tem ideia de quem são os juízes do STF. Então, são situações um pouco diferentes, sim. Mas, concluo com uma coisa. A Argentina está indo por uma metodologia muito interessante que se coloca como antagonismo do Brasil. Diminuir a maioria de idade, ou seja, a responsabilidade penal seria diminuída e os presos dos presídios federais estão indo todos trabalhar na rua para que o resultado desse trabalho permita pagar o que eles demandam de recurso público nas prisões. Me parece muito interessante também. 5h51, quem nos acompanha pela rádio, aquele último intervalo. Piperno, quero te ouvir antes da gente seguir. Não, em relação à crítica que o presidente Bolsonaro faz, honestamente, eu não esperaria outra coisa. Eu gostaria de ouvir, aliás, uma manifestação do senador Sérgio Moro sobre isso, né? Afinal de contas, eles foram correligionários aí nas últimas eleições e de vez em quando estão juntos, embora também haja períodos aí que estejam separados, um pouco atritados aí, né? Por sinal, lançaram até uma musiquinha aí que estão dizendo que pode ser hit de carnaval aí, vai ser preso, bom. Mas a verdade é o seguinte, no caso do Zé Dirceu, vamos lembrar uma coisa, o Zé Dirceu foi candidato pela última vez em 2002. Estamos falando de mais de 2 décadas atrás. A última condenação foi quando o Sérgio Moro ainda era juiz, né? Então, fazendo a conta aí de lá para cá, ou pelo menos do último momento em que o Sérgio Moro foi juiz,
até a eleição de 2026 já teriam se passado 8 anos. Eu não sei se o ex-deputado Dirceu vai, de novo, tentar uma candidatura. Realmente eu não conheço os projetos dele em relação a isso. Mas, de qualquer forma, mesmo que a condenação dele não tivesse sido, de alguma forma, revogada, já teriam, então, se passado 8 anos.